Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E hoje a aula de matemática, a nossa segunda aulinha de matemática da semana. Isso mesmo, né? Então nós vimos sobre as cores, vocês lembram sobre as cores primárias, cores secundárias, não foi? Nós vimos sobre as cores que dá para misturar, não foi legal aquela aula? Pronto. E hoje nós vamos ver novos conteúdos. Hoje nós temos uma referência e temos um conteúdo para a gente aprender, ok? Mas antes, vamos iniciar com a nossa canção do dia para alegrar o nosso dia. Afinal, amanhã já é sexta-feira. Que legal! Então vamos lá. Mas antes, quero ver você cantando a nossa canção do dia junto comigo. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um cachorrinho, ia, ia, ô. Era au, au, au pra cá, era au, au pra lá, era au, pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um gatinho, ia, ia, ô. Era miau, miau, miau pra cá, era miau, miau, miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma vaquinha, ia, ia, ô. Era mu, mu, mu pra cá, era mu, mu, mu pra lá, era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma ovelhinha, ia, ia, ô. Era mé, mé, mé pra cá, era mé, mé, mé pra lá, era mé, mé, mé pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um porquinho, ia, ia, ô. Era oin, oin, oink pra cá, era oin, oin, oink pra lá, era oin, oin, oink pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um patinho, ia, ia, ô. Era quá, quá, quá pra cá, era quá, quá, quá pra lá, era quá, quá, quá pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha uma galinha, ia, ia, ô. Era cococó pra cá, era cococó pra lá, era cococó pra todo lado, ia, ia, ô. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, ô. E no seu sítio tinha um pintinho, ia, ia, ô. Era piu-piu-piu pra cá, era piu-piu-piu pra lá, era piu-piu-piu pra todo lado. Ia, ia, ô. Muito bem. Agora a tia Luana vai colocar o nosso slide da aula de hoje, certo? Deixa eu organizar aqui a câmera, matemática. Infantil 5, data 2 de setembro, professora Luana. Vamos lá. Olha aí, nós vamos começar com uma referência, certo? É a mesma coisinha de atributo, certo? Referência, começo e fim, certo? Referência, começo e fim. Preste bem atenção. O que é o começo, né? É o início de tudo. E o fim, final de tudo. Preste bem atenção. Olha aí esse menino. Ele está no início, né? No começo da sua rua. Ó, ele está andando para essa direção. Então, ele está no começo dessa rua. Preste bem atenção. Ele está no começo. Agora vamos observar o que vai acontecer com ele. Ele chegou no fim da rua. Vamos voltar, ele vai voltar.
começo da rua. Então, no começo da rua tem essa casinha azul aqui, ó. Azul com lilás, certo? O começo dessa rua tem essa casa azul com lilás. Começo, agora eu vou mandar para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Chegou no fim da rua. A casa que fica no fim da rua é essa casinha marrom, que tem a setinha apontando, ó. Marrom com amarelo e laranja. Então, começo e fim. Essa é a referência da nossa aula. Olha aí. Temos um caixa de supermercado. Quem é que está no começo dessa fila? Quem é o começo? A mulher que está de calça azul e blusa vermelha, não é? Ela está no começo da fila. Começo. E agora vamos ver o fim dessa fila. Quem está no fim da fila? A mulher loira de blusa azul escuro e saia azul claro. Então, começo da fila, o começo da fila é quem está próximo, mais próximo ao caixa do supermercado. E o final da fila, o fim da fila, é a pessoa que está mais longe do caixa, certo? Olha aí, tem quantas pessoas na frente da pessoa que está no começo? Ninguém, porque ela é o próprio começo da fila. Agora, quantas pessoas está após a pessoa do fim da fila? Ó, uma, duas, três. Tem 3 pessoas. Então, tem mais pessoas. Essa está no fim da fila, essa está no começo da fila, ok? Aqui nós temos uma história. Várias cenas que demonstram uma história, ok? Deixa eu aumentar aqui minha tela. Olha aí, observe bem. Pronto. Ó, vou apontando, ó. Menina assobiando. Estava cantando, de repente ele chutou uma pedra. E aí, olha aí, ele sorri porque ele viu uma coisa. O que foi que ele viu? Uma fruta, uma laranja. Olha aí, ele viu uma laranjeira, um pé de laranja, né? Viu uma laranja. Aí ele ficou, quero essa laranja. Aqui a laranja, ó. Aí bem aqui ele disse assim, ó, quero essa laranja. Vamos lá. Aí ele começa a subir. Quando ele começa a subir, começa a cair uma chuva muito forte. E o raio bate no tronco da árvore e faz brum. E ele, epa, puf, caiu no chão. Aí, quando para a chuva, ele tem uma ideia. Fez uma escada. Para que será essa escada? Ele termina de construir a escada e leva a escada para a árvore. Olha aí. Aí ele leva a escada para a árvore e começa a subir e ele consegue pegar a fruta que ele viu lá no começo da história. Que legal. Então ele começa, ó, distraído, estava andando pela floresta. E ele termina conseguindo pegar o que ele tanto queria. Então, olha aí, o começo dessa história é ele passeando distraído, é o começo dessa história. E o final dessa história, o fim dessa história, qual é? É quando ele consegue o seu objetivo, quando ele consegue pegar a fruta que ele tanto queria. Então, começo da história, fim da história. Toda história tem começo e tem fim. Por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Começa a mamãezinha dela pedindo para ela ir na casa da vovó levar doces. E termina, depois que acontece muita coisa, termina ela muito feliz com a sua avó, porque o caçador ajudou. Então, todas as histórias têm começo e fim. Certo? Então, esse foi o nosso conteúdo de referência. Começo e fim. Agora, nós vamos aprender sobre medidas de capacidade. Esse é o nosso conteúdo. Outro conteúdo. Medidas de capacidade, certo? O litro. Olha aí. Medidas de capacidade. A medidas de capacidade é qualquer coisa que seja líquida, certo? Por exemplo, aqui nós temos uma caixa de leite. Essa caixa de leite tem 1 litro de leite.
Esse refrigerante de laranja tem 2 litros de leite. E esse garrafão de água tem 5 litros de água. Ó, as medidas de capacidade é utilizada para indicar uma quantidade que seja colocada em um recipiente, uma garrafa. O recipiente que eu falo pode ser uma vasilha, pode ser uma garrafa, uma lata, uma caixa, certo? Ou seja, são empregadas na medição de líquido. Líquido, né? Aquilo que a gente bebe, certo? Então, preste bem atenção. As medidas de capacidade é utilizada pela quantidade de litros de líquido. Os rótulos das embalagens que possuem líquidos vêm sempre indicando a quantidade de líquido que cada recipiente contém. Por exemplo, aqui é um recipiente, é uma caixa, e o outro recipiente é uma garrafa. Essa caixa de leite tem 1 litro, foi feita a medida, e essa caixa de leite tem 1 litro. Já essa garrafa, ela é menor. Então, essa garrafa aqui está dizendo, ó, 500 ml. ml, litro, o que é isso, tia Luana? Vou já explicar. Ó, observe bem, litro é maior do que ml. Presta atenção. Se você observar ml, aqui tem 500. 500 ml é uma quantidade menor, certo? Menor. Agora, 1 litro. Quando eu digo litro, é uma quantidade maior. Quem aqui a mamãe compra garrafão em casa? Aqueles garrafões enormes para colocar no gelágua? Pronto. Naquele garrafão possui 20 litros. Muita água, certo? Agora, 1 litro de água é essa quantidade que tem nessa caixa aqui, 1 litro. 1 litro pode ser 1 litro de água, 1 litro de leite, 1 litro de café, 1 litro de óleo, certo? Observe aqui é um sabonete líquido. É um sabonete líquido aqui. Olha aí, ó. 1,9 litros. Tem 1 litro e 900 ml. Tem quase 2 litros de sabonete líquido aí. Aqui, esse desinfetante, né, para passar um produto de limpeza, tem, olha o númerozinho, 2L, 2 litros, certo? É mais do que o sabonete, ó, certo? Esse amaciante aqui, ó, para passar nas roupas, ele tem mais do que o desinfetante e o sabonete, ele tem 3 litros. 3 litros. A caixa de leite tem 1 litro, ó, 1L. Qualquer produto que for líquido, sempre vai ter essa indicação no final da caixa, ó, do rótulo. Aqui, o que é isso daqui? Uma lata de refrigerante. Ela é menor, né, do que uma caixa de leite. Ela só tem 350 ml. ml é menos que litro. Olha aí. Litro, unidade fundamental das medidas de capacidade, representado pela letra L. Toda vida que você vê um número e a letra L, é porque é litro. Por exemplo, aqui é uma garrafa de 1 litro de água, aqui é maior, 2 litros de água, aqui é maior ainda, 5 litros de água. E aquele garrafão que a mamãe compra em casa é 20 litros de água, certo? O litro pode ser visto em uma quantidade menor, conhecida como mililitros, representado por ml. Quando você vê ml, é mililitros, é uma quantidade menor do que litros. O litro é representado pelo L, é uma quantidade maior. O mililitro é um ml, é uma quantidade menor. Por exemplo, essa garrafinha bem pequenininha é 250 ml, já essa é 500 ml. Quais produtos compramos no litro? Observe aí. Quais os produtos que nós compramos no litro? Vou dizer quais são os produtos que tem aí. Tem ovos, azeite, cenoura, pão, leite, suco, queijo, água e refrigerante. Qual deles nós compramos no litro? Quando eu falo litro, é litro ou ml, tá? Por quê? Porque pode ser menor, pode ser um líquido que seja numa quantidade menor.
Ok. Observe bem. O que é que vocês acham? Vamos ver. Olha aí. Azeite. Azeite é para colocar na comida, ele é líquido. Então, ele vem no litro. Suco vem no litro. Água vem no litro. Refrigerante vem no litro. E tá aqui leite, ó. O leite, ele está dentro de uma vasilha, mas ele continua sendo líquido. Então, eu posso comprar no litro, certo? Quando eu digo 1 litro, por exemplo, se eu pegar essa garrafa tem 500 ml. Se eu pegar 2 garrafas dessa daqui, desse mesmo tamanho, por exemplo, essa e outra tivesse uma do lado aqui, 500 ml mais 500 ml faz 1 litro. Então, 2 garrafas dessa daqui é a mesma coisa que uma garrafa dessa daqui, certo? Hora da nossa atividade. Referências, começo e fim. Numere as cenas abaixo na ordem que os fatos ocorreram. Circule a cena que representa o começo da história e marque um X na cena que representa o fim da história. Então, olha aí, o começo da história, as pessoas estão saindo, essa família está saindo de casa, né? No caso aqui, ó, número 1. Depois, elas, preste atenção, depois elas viajam, ó, aí aqui, chegaram no local da viagem e aqui partiram. Então, aqui é 1, 2 no carro, 3 entrando no local e 4 indo embora. Então, circula a primeira, onde está o número 1 e marca um X onde está o número 4, que é o fim da história. Ao entrar no parque, você vê diversas árvores, uma ao lado da outra. Pinte de verde a árvore que está no começo. Se eu entrei por essa porta aqui, a árvore que está no começo é essa, então pinta essa de verde. E de marrom a que está no fim. No fim, a que está mais longe do portão. Pinta essa. Observe a rua e indique com uma seta onde está o Museu de Cera. Preste atenção. Aí aqui, ó, o Museu de Cera é esse do meio. Marca uma setinha para baixo. Circule de vermelho o estabelecimento que está no começo da rua. O começo da rua é aqui, ó. Circula de vermelho. E marca um X no estabelecimento que está no fim da rua. Esse rosa é o fim da rua. Marca um X. Ok? A atividade de medidas de capacidade. Observe as garrafas abaixo, depois circule aquela em que cabe mais suco. Qual dessas três vocês acham que cabe mais suco? A grande, a média ou a pequena? A grande, não é? Você circula. Circule os produtos que são vendidos no litro. Pipoca? Não. Refrigerante? Sim, circula. Água? Sim, circula. Coco? Não. Chocolate? Não. Suco? Sim, circula. Pinte a garrafa que reproduz a imagem da garrafa menor que está ao lado. Você vai pintar, tá aqui essa garrafa? Você vai pintar do mesmo jeito aqui, com as cores corretas. Aqui, essas são imagens de embalagem que causam alguns produtos que compramos por litro. Circule os números que estão na embalagem. Aqui tem 500 ml, os números que você encontrar, você circula. Os números que aparecem nessas embalagens indicam o quê? O preço do produto? Não. A quantidade de líquido que cabe na embalagem? Sim, marca o segundo quadrinho. E aqui, marca a resposta certa. Uma pessoa vai levar para casa algumas garrafas de suco de uva. Essas garrafas juntas contêm quantos litros? Todas juntas? É 1 mais 1, então é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 litros. Muito bem. Uma atividade bem simples, bem fácil, bem produtiva. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nas próximas aulas, tá bom? Beijo. Tchau, tchau, meus amores.